Olá pessoal, eu estou aqui porque nós tentamos fazer aí um bate-papo na quarta-feira falando sobre astrologia. Houve uma queda da internet e isso interrompeu essa transmissão. Passamos para hoje, sexta-feira, aconteceu a mesma coisa. Então, para que a gente não fique no vácuo dessa informação, desse conteúdo que eu queria passar para vocês, eu vou fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que foi discutido enquanto foi possível o bate-papo online, tá bom? Bom, eu sou a Adriana Lopes do Espaço Marraprem, eu sou naturopata, trabalho com yoga, meditação, astrologia e eu trago muito a astrologia para os tratamentos terapêuticos que eu faço, tá bom? E a ideia desse vídeo aqui é falar principalmente sobre essa semana movimentada planetariamente que estamos passando e que tem várias influências relevantes na nossa vida. Como essas movimentações duram aí uma boa temporada e essa semana é a mais agitada, é uma das mais agitadas durante esse período, eu vim para falar um pouquinho sobre isso com o intuito de que as pessoas estejam nessa conexão e saibam como agir, não se deixando levar pelos sentimentos desgovernados, tá bom? Então é para a gente aprender um pouquinho como aplicar a astrologia no nosso dia a dia e é sobre isso que eu vou falar agora. Antes de entrar propriamente nesse assunto, eu vou só fazer uma breve introdução, porque quem não conhece astrologia, é importante entender que a astrologia existe desde sempre. Muita gente não sabe, mas a astrologia vem antes da astronomia, tá? Porque primeiro percebeu-se a existência de astros e planetas para só depois estudar a respeito das suas composições, que é um dos papéis da astronomia, tá legal? Bom, antigamente todos os cientistas que a gente conhece, que já ouvimos falar na história, eram astrólogos / astrônomos. Então, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Einstein, Nostradamus foi um dos astrólogos mais conhecidos da Europa medieval, né? E num determinado período da nossa história houve um desentendimento entre Galileu Galilei e a Igreja Católica. E isso fez com que esse conhecimento fosse banido da nossa cultura. Mas a astrologia, lógico, continua, ela sempre existiu e vai existir. E apesar da banalização, né, que muito aconteceu no Ocidente, há astrólogos, há pessoas que se identificam, se afinizam com o tema, com essa ciência, porque a astrologia é uma ciência, tudo na astrologia é calculado matematicamente, não é adivinhação. E as pessoas que se afinizam a essa ideia, a esse estudo, a essa ciência, trazem isso para o dia a dia. E a ideia aqui então é mostrar como fazer essa aplicação da astrologia no dia a dia e como ela pode nos ajudar, tá bom? A gente está passando aí por um período bastante turbulento de movimentações planetárias. Por quê? Nós temos 6 planetas em retrogradação. Na verdade, agora estamos com 5, porque um saiu ontem, voltou ao normal ontem. Então, até ontem nós estávamos com 6. 6 planetas retrógrados na astrologia ao mesmo tempo é muita coisa. E o que é retrogradação? Retrogradação, um planeta retrógrado, é como se ele estivesse andando para trás. Na verdade, isso não acontece. Um planeta ele nunca anda para trás. Mas quando a gente olha daqui da Terra para o céu, né, faz essa análise astronômica, a gente tem essa impressão de que o planeta está retroagindo, retrogradando. E isso causa uma sensação, então é uma ilusão de ótica, na verdade, mas ela causa sim um momento na astrologia, né, um período onde a gente tem que ficar atento dependendo de cada planeta, na área em que ele atua, a gente tem que ficar atento àquela situação, tá? Vou dar o exemplo de um dos planetas que estão retrógrados, que é Mercúrio. Mercúrio fala sobre a comunicação. Mercúrio rege o raciocínio, a comunicação, e ele estando retrógrado, significa que a energia dele não está totalmente intensa pra gente. Então, olha só, comigo mesmo, né, com a gente, o pessoal que participou viu, quarta-feira, houve um problema técnico de comunicação hoje de novo. Espero que agora não aconteça nada, eu vou falar rapidinho para que nada exploda até o final dessa gravação desse vídeo.
Mas é bem isso. É previsível, né? São previsíveis os problemas de comunicação, porque é a área que esse planeta rege. Então, quando ele não está ali atuando, ele está retrógrado, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né? Eu, na verdade, nem deveria ter feito esse bate-papo aí nessa semana, mas por ser uma semana muito movimentada e como a gente fala, né, a ideia é que as pessoas tenham esse conhecimento para poder trazer isso para o dia a dia, então eu tive essa vontade, enfim, iniciativa de fazer durante essa semana, mas não foi uma boa ideia. Enfim, vamos lá. O que acontece, pessoal? Para vocês entenderem, no final de abril, dia 26 de abril, o primeiro planeta que entrou em retrogradação foi o Plutão. Plutão representa muito das transformações dentro de nós. Então, assim, coisas que a gente precisa mudar, precisa transformar. É dar aquela vontade de ir no fundo do poço, mexer nas coisas, sabe, o que não tá legal, no fundo do porão, fazer uma faxinona emocional, faxina psíquica, enfim, tudo, e voltar para uma realidade diferente. Então, Plutão, estando retrógrado, faz a gente ter mais essa vontade, ou mais essa disposição, ou nos coloca nessa posição de faxina. O que acontece é que nem todo mundo tem esse conhecimento, sabe que isso está acontecendo. E aí o que a pessoa faz? Ela se sente pressionada emocionalmente, ela se sente perdida, ela se sente incomodada, e isso traz frustrações, porque se ela não sabe resolver, se ela não sabe o que está acontecendo lá fora, ela se sente frustrada. Óbvio, né? Se você não tem informação do que está acontecendo, você meio que fica na angústia de querer resolver e não consegue. Por isso é o intuito desse vídeo e dos nossos grupos, né? A gente tem, na verdade, um grupo de transmissão no WhatsApp que chama Conexões Astrológicas, que é onde eu vou falando toda a movimentação planetária relevante, eu vou dando um toque no pessoal para ficar ligado, para não se deixar levar pelas emoções, tá bom? Mas o primeiro toque é esse. Então, o planeta Plutão ficou do dia 26, entrou dia 26 de abril e vai até dia 4 de outubro. Então, é uma longa temporada dessa faxina emocional acontecendo. Segundo planeta que entrou em retrogradação foi dia 11 de maio, o planeta Saturno. Saturno é aquele planeta super disciplinador. Na astrologia, nós chamamos e conhecemos Saturno como o senhor do karma, porque é aquele planeta que faz a gente se lembrar do nosso propósito de alma. O que a gente veio resolver nessa vida? Qual que é o nosso propósito? Qual que é a nossa missão? O que a gente veio fazer aqui? Por que a gente está aqui, né? E aí, na medida que o tempo vai passando, ele vai cutucando para ver, viu? E aí, tá fazendo? Você tá honrando a sua palavra? Você tá resolvendo o que você veio fazer, né? Está se prestando a fazer o que você veio, ao que você se comprometeu a fazer. Então, Saturno traz muito dessa informação, dessa cobrança pra gente, para colocar a gente no eixo, obviamente. E quando eu faço os mapas, as leituras de mapas, eu até brinco com as pessoas e falo, para explicar esse planeta, eu falo assim, Saturno é aquele que fala assim, olha, fulana, Mariazinha, você quer a sobremesa, mas você já terminou o seu almoço? Não? Então volta aqui, termina o almoço. Mariazinha, você quer brincar lá fora, mas você já terminou a lição de casa, o dever de casa? Não? Então volta aqui e termina. Ou seja, ele não deixa a gente dar um passo se a gente não terminou o anterior bem feito. Então, assim, quando a gente não sabe que isso está acontecendo, a gente cria uma angústia, porque você quer brincar lá fora e alguém te puxa, não deixa você ir. Você quer comer uma sobremesa e ninguém, né, por algum motivo você não consegue. E se a gente não tem esse conhecimento, causa essa angústia, essa frustração, essa insatisfação. Então, Saturno está retrógrado desde o dia 11 de maio e vai até o dia 28 de setembro. Então, é um longo período dessa movimentação dentro da gente, tá? O terceiro planeta que entrou em retrogradação, mas já saiu, mas vou falar dele, que foi Vênus, né? Entrou dia 13 de maio e saiu agora dia 25 de junho, ontem. E aí, Vênus, mas aí eu vou falar mesmo assim, porque foi recente, aí já dá para você fazer uma conexão aí para ver se teve a ver com a sua vida, com o seu dia a dia. Vênus retrógrado
retrógrada, né, o planeta Vênus, ela faz com que a gente se sinta mais, digamos assim, dando patada nas pessoas, menos amorosa, né? Porque Vênus é um planeta do amor, da prosperidade. E se quando a gente falta, né, quando o planeta não está ali intensificando com a força da amorosidade, a gente pode se tornar um pouco mais agressiva, um pouco mais intolerante, enfim. Então observa-se nesse período do dia, né, de maio, aí do dia 13 de maio até ontem, mais ou menos, você não andou dando umas patadas por aí. Isso foi uma influência de Vênus, tá bom? Uma outra influência é a gente gastar um pouquinho mais do que precisa, sabe? Acabou comprando uma coisa que não precisava. É lógico que agora, nessa época de Covid, né, que houve uma transformação na vida de todo mundo, talvez haja um pouco mais de cautela com relação às compras, né, os gastos excessivos. Mas se fossem em dias normais ou em dias anteriores a essa situação do Covid, provavelmente muitas pessoas gastariam, sabe aquela coisa de ter um impulso, comprar uma coisa que nem vai usar, comprou porque é muito fácil a gente despejar as nossas frustrações, as nossas ansiedades, né, a nossa insatisfação, enfim, no gasto, nas despesas, né, comprando, trazendo alguma coisa assim que sem utilidade muitas vezes, tá bom? Então esse foi o papel de Vênus. Como ele já saiu ontem, mas falei aí para vocês fazerem uma reflexão, ver se tem a ver, né? Se teve alguma coisa relevante nesse período aí na sua vida. Depois, então vamos lá, 26 de abril teve uma, 11 de maio, 13 de maio e a próxima foi dia 14 de maio. 14 de maio foi a vez de Júpiter. Júpiter fica retrógrado até dia 12 de setembro. E Júpiter, ele trabalha muito das nossas questões éticas, das nossas questões espirituais, mas assim, os valores éticos, né? A questão de papelada, de documentação, de burocracia, tem muito a ver com Júpiter. E quando ele está retrógrado, o que acontece? A gente tem que ter uma atenção redobrada nessas áreas, porque a gente pode se perder nas ideias, nas convicções, na fé. Isso hoje em dia já não é tão difícil de acontecer diante do que, né, a gente vê aí fora. Então é um período que a gente tem que fazer uma força redobrada para manter a fé, para acreditar, para criar a conexão com a vida, para entender que há um motivo maior para tudo isso estar acontecendo e que a gente pode sim seguir adiante. Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento para poder trazer essa energia de dentro da gente, já que o planeta não está intensificando essa questão, entenderam? Então, é o momento da revisão, da gente perceber nas nossas crenças, né, a nossa fé, onde a gente coloca nosso empenho. É muito importante nesse período, tá bom? Bom, ele vai até dia 12 de setembro, essa questão. Aí nós tivemos, semana passada, recentemente, Mercúrio. Mercúrio, como eu já falei no comecinho, é o responsável por eu estar fazendo esse vídeo agora, já que 2 lives não deram certo. Mas é bem isso mesmo, Mercúrio trabalha com a questão da comunicação. Mercúrio, a gente tem que ter uma atenção redobrada, vai até dia 14 de julho, tá? Essa situação. Então, assim, é muito comum a gente não saber se expressar muito bem durante esse período. É muito comum a gente distorcer informações, a gente ouvir uma coisa e entender outra, ou a gente falar alguma coisa e a pessoa entender outra. Então, é o momento das distorções de comunicação. E da forma que Mercúrio está retrógrado dessa vez, ele atua muito nas nossas emoções. Então, assim, há uma distorção também emocional, né? Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso para não se deixar levar por questões emocionais exageradas, tá? Então, é muito importante a gente se certificar que a gente entendeu bem, que compreendeu o que foi dito, e se a gente conseguiu passar, transmitir o que realmente precisava ser transmitido, tá legal? Essa é uma questão. É importante também que a gente não se exponha muito,
Então eu vou fazer esse vídeo rapidinho. Mas que a gente não se exponha muito, porque realmente a comunicação não fica muito favorável nesse período, tá legal? Então observem isso até dia 14 de julho, tenham atenção à sua comunicação, a forma como vocês se expressam. A leitura também, né? Às vezes você precisa. Eu sempre recomendo nesse período que a gente não assine contratos, coisas relevantes, sabe? Compra, venda de coisas que sejam meio que determinantes nas nossas vidas. Que a gente aguarde esse período passar. Mas se não houver jeito, se é uma coisa que você precisa realmente fazer, às vezes, muitas vezes não depende da gente, então que isso seja feito com muita atenção. Que seja revisado, se for um contrato, que seja lido, relido várias vezes, porque é muito comum nesse período a gente perder, deixar escapar alguma informação importante, sabe? Que depois você fala assim, poxa, estava escrito ali, eu não vi, nossa, nem me toquei, nem percebi. É nesse momento que age aí o Mercúrio, tá bom? Um outro ponto... um outro planeta que entrou em retrogradação também foi agora, dia 22 de junho, no finalzinho do dia 22, entrou Netuno. E Netuno, ele fica até dia 29 de novembro, então também é um período bastante longo. E Netuno mexe muito com as nossas questões também espirituais, mas as questões voltadas à intuição, à inspiração, né? As ilusões, então é muito comum a gente se iludir durante esse período. Então observa, calma, sabe? Olha, pés no chão. Então a gente tem que saber ter a dosagem correta entre a espiritualidade, entre o idealismo e a realidade, né? Então é muito importante a gente ficar atento, a gente não sair aí sonhadora, querendo realizar, conquistar mundos nesse momento. Saber não perder a esperança, mas também entender que a gente tem que andar em solo firme nesse período, que vai até dia 29 de novembro. Fora todas essas movimentações que eu falei para vocês, então, né, recapitulando aí, Plutão em abril, Saturno, Vênus e Júpiter em maio, e agora Mercúrio e Netuno em junho. Então veja só, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e muitos deles na nossa área de emoções, né, de rever emoções, de rever a forma de lidar com a vida, então assim, imagina a frustração que pode surgir daí para quem não tem esse conhecimento, para quem não sabe que isso está acontecendo. Fora tudo isso, ou junto com tudo isso, ainda nós tivemos 2 eclipses, agora em junho. Um foi dia 5 de junho, que foi o eclipse lunar, que também volta a força das nossas emoções, né? Pede um recolhimento para que a gente mergulhe lá nas nossas emoções também, para fazer uma revisão. Eu brinco, falo que esse eclipse levou a gente lá de encontro com Plutão, que já está lá no fundo do porão, mexendo. A Lua, né, o eclipse lunar levou a gente para o mesmo lugar. Então, intensificou esse movimento. E agora, dia 21, domingo, esse último domingo, nós tivemos o eclipse solar, que traz a gente para a superfície novamente. E a gente vem para a superfície com uma força de realizar, de querer fazer as coisas, de querer, né, então com fôlego, digamos assim, com fôlego para ir para frente. Só que, se a gente não fez bem essas faxinas, o que acontece? Nem sempre o caminho estará aberto para que a gente continue. E aí vem a frustração, se a gente não consegue realizar. Então, por que eu estou falando tudo isso? E qual é a função de tudo isso? É a gente estar atento a toda essa situação e entender que o que acontece precisa ser visto com calma. Então, tudo isso, a questão emocional, comunicação, a falta de tolerância. Agora, domingo, dia 28, haverá o planeta Marte entrando no signo de Áries. E ele também recebe uma carga por estar no planeta, no signo que ele rege, né, que é Áries. Ele é como se ele fosse lá para se reenergizar. Então, ele recebe uma carga que vai dar uma disposição na gente, uma vontade de fazer, realizar, uma inquietação. Então, de novo, é importante entender que essa vontade ela tem que ser bem aproveitada,
Porque se a gente não sabe de todo esse movimento que está acontecendo, a gente sai aí atirando para todo lado e não consegue realizar. Lembra que tem Saturno lá te segurando? Se você não comeu a comida lá, ainda a refeição, não pode ir para a sobremesa? Então tem Saturno ainda lá até setembro, então ele não deixa. Se a gente não realizou tudo muito bem feito, a gente não consegue caminhar para frente. E isso causa frustração, causa angústia e causa depressão e aumenta essa indisposição para a vida, né? Que já tem motivos, não faltam, né, gente? A gente já vê aí noticiário, tudo que está acontecendo. Então, assim, já não é muito fácil, né? Desculpa, não é muito difícil a gente se deixar levar por essa situação. Com todos esses planetas exigindo da gente, né, ou fazendo com que a gente reveja as situações, fica mais pesado ainda, torna-se mais pesado para quem não conhece, para quem não sabe que essa movimentação está acontecendo. Por isso que é importante esse conhecimento, porque aí você para e percebe que não é só com você, não é você que é o fracassado ou a fracassada na vida. É um momento que o planeta, o mundo, né? Mas o planeta, o universo está pedindo revisão, está pedindo faxina. Faxina mesmo, emocional, psíquica, intelectual, tudo. Então, entenda isso, saiba respeitar isso. E é assim que a gente aplica a astrologia no nosso dia a dia. É a gente entendendo que essas movimentações estão acontecendo. E aí a gente vai olhando com calma, vai caminhando com calma, vai faxinando com empenho para que a gente se livre logo dessa situação, tá bom? Bom, eu tinha então que falar isso para vocês. Eu falei para o pessoal que estava acompanhando a live que agora domingo, por conta dessa reenergização de Áries, no signo de Marte, no signo de Áries, eu vou fazer um sorteio aqui com esse vídeo. Para uma análise da personalidade, um check-up da personalidade. Então vai ser uma análise. Então esse sorteio vai ser feito através de um programa. E aí como que vai funcionar? Você que está assistindo esse vídeo, você que participou aí da live, coloca aí embaixo se você já fez mapa, que experiência você teve, quem participa das conexões astrológicas. Se tem, que é esse grupo do WhatsApp que eu comentei com vocês, se essa participação no grupo, né, e receber essas informações dos movimentos relevantes aí, astrológicos, se tem te ajudado de alguma forma, se faz você estar mais em sintonia com o universo, com a natureza e ficando aí atenta a esses movimentos, né, para que não se deixe levar pelas emoções. E saiba que tá, né? Entenda, faça parte da faxina, que você participe da faxina e não fique perdido sem saber o que está acontecendo. Então, esse é o intuito do grupo e desse vídeo, dessa nossa conversa e do trabalho que eu realizo no Mahaprem. Então, se você que está assistindo esse vídeo agora, né, tiver interesse, gostar do assunto, conecta com você essa energia, essa sabedoria, ciência e tudo mais, coloca, né, faz o seu comentário aqui, porque eu vou fazer no domingo esse sorteio e aí quem for sorteado então vai ganhar essa análise, check-up aí da sua personalidade, tá bom? Então é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Muito obrigada. Agora foi. Espero que vá, né? Vou ainda finalizar aqui, mas espero que dessa vez dê certo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Um grande beijo, obrigada ao pessoal que participou aí, a gente teve que cortar tantas vezes, mas acho que agora ficou tudo juntinho aqui numa mesma informação, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, gente, bom fim de semana, tchau, tchau!